podemos continuar a nossa história, nós precisamos encontrar agora o que o Caim fez, né? Lembrando que Adão e Eva são os espíritos exilados. Caim e Abel, claro, estão dentro do processo também. São símbolos, né? E nós precisamos ver quando eles aqui chegaram, para lidar com esse problema da terra, que não dava força, qual foi a saída que tiveram. Nós vamos falar da lei do trabalho, mas nós temos que ver a saída. Alguém gostaria de falar assim, só uma palavra? Pensou? Tudo bem. Naturalmente, gente, os espíritos que vieram para a Terra, exilados de outro sistema, em todos os povos, em todos os tempos, em todas as culturas, escravizaram os autóctones. Mesmo os arianos da Europa, que miscigenaram, misturaram, escravizaram, né? Então, veja que nós vamos discutir sobre o problema do trabalho, fizemos essa base do Velho Testamento, porque mais do que a história que está lá no Gênesis, ela representa a história dos exilados da capela aqui na Terra, dominando os da Terra. Eu não sei se nós somos dos exilados ou se somos da Terra. Nós não sabemos mais hoje, está tudo misturado. Mas todos nós entramos nessa história, ou de um jeito ou de outro. Participamos dela. Então, Emmanuel diz assim para nós, no pretérito, ele está falando do trabalho, tá? Apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. As escolas, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem o trabalho, o mundo mental dorme estanque. A chegada dos capelinos na Terra e o próprio desenvolvimento do espírito humano na Terra, sem o trabalho, ele fica paralisado. Acontece que, nos processos, tanto dos capelinos quanto os daqui da Terra, nós movimentamos sempre no entregar ao outro uma função que deveria ser nossa. E, claro, o regime da escravidão, ela foi o regime mais oficial que teve nesse sentido. Porque existem escravidões que não está nesse caso aqui que nós estamos colocando, né? Existe aquele processo onde alguém dentro de casa deixa que outro faça o trabalho todo. E ali não está num regime de domínio, naquele clima da escravidão que Roma fez, que os judeus fizeram, que os egípcios fizeram, que os hindus fizeram. Não. Então, esse processo da escravidão, ele tem sido um desafio. Porque, por exemplo, em 1888, dia 13 de maio, o Brasil, ele assina um documento extinguindo a escravidão. Foi a última nação do planeta a abolir oficialmente a escravidão. Nesse ponto de vista. Mas continuamos ainda num regime, né, complexo de relação. Não só entre o problema econômico, entre o capital e o trabalho, mas da relação entre as coletividades, entre as organizações, entre todas as relações humanas. Então, só abolir a escravidão do ponto de vista histórico e oficial de Estado é um passo. Quando nós vemos lá que o Caim ia lavrar a terra e a terra não ia dar fruto, por exemplo, Emmanuel coloca aqui para nós sobre o problema das virtudes domésticas. Tem coisa mais desvalorizada, trabalho mais desvalorizado que o trabalho de dentro de casa? Ninguém valoriza. Mas, não obstante, sem ele, a casa vira um conflito difícil. Mas,
nós estamos sempre tentando relegar a outrem, porque não tem valor, ele não se encontra valor. Nós brincamos aqui com o problema aí dos talheres na pia. É uma fuga. Ninguém quer passar perto da cozinha, porque vai que tem um copo precisando de uma bucha. Sabão e bucha. Não é? Isso não ajuda. Lava a roupa todo dia, aquela coisa toda. Mas Emmanuel diz das virtudes domésticas. Nós fugimos de casa. Muitas vezes, né? Fugimos de casa. Então, este é um processo dentro do nosso campo da vida. A escola, a educação hoje, existem mestres? Ou apenas é uma função, com raras exceções, remunerada, um concurso, uma possibilidade de trabalho. A arte ela está no outro patamar, né? No outro departamento, ela saiu desse terreno, agora ela não está no regime da escravidão assim, né? A indústria hoje já tem uma remuneração, já está no outro patamar. O amanho do solo. Todos estes departamentos são pontos de reflexão para nós, porque se viemos à Terra, ou se estamos reencarnados, nós precisamos dar conta do mundo mental. E para que ele possa expandir, é fundamental sairmos do processo da escravidão. Escravidão aqui é quando eu delego ao outro. Porque o escravo que opera, ele pode até desenvolver alguns aspectos, mas ele tem problema outro, o da revolta. Que pouquíssimos foram os escravos que conseguiram, na escravidão, ascender. Por exemplo, quando nós descobrimos a história do Gesiel. O Gesiel era um jovem israelita que foi escravizado porque mataram-lhe o pai, tomaram-lhe as terras, e o Império Romano, o soldado do Império Romano, o representante, o mandou para as galeras, remador de barco. Só saía de lá morto. Não saía sem morrer. Mas ele, Gesiel, não foi um escravo. Ele, Gesiel, foi um trabalhador de Deus, de Yahvé, porque ele não conhecia Jesus nessa ocasião. E ele, além de remar, fortalecia os companheiros que desanimavam, auxiliava os outros que estavam revoltados. Foi tanto que ele ganhou a confiança do capitão do navio. Mas um dia adoeceu alguém, um comandante, um procônsul, Sérgio Paulo, importante homem no Império, uma doença grave, que ninguém quis ficar perto, contagiosa, e levava à morte. Foi destacado o Gesiel para tomar conta desse moço. Tomou conta com tanto carinho que curou o Sérgio Paulo. E por misericórdia de Deus, ele adoeceu da doença do Sérgio Paulo. Iam matá-lo. Mas o Sérgio Paulo intercedeu e colocaram-no à beira do mar Mediterrâneo, em Jope, porque ele ia morrer mesmo. E aí a vida, todo mundo já leu o livro Paulo Estevam e sabe da história. É alguém que, diante da injunção da lei, não se revoltou, não se rebelou, trabalhou. Mas quantos de nós, muitas vezes, adentramos no terreno mais negativo? Por exemplo, no livro Loucura e Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai contar o simbolismo do surgimento dos Exus e das pombagiras aqui no Brasil, ou dos espíritos vinculados aos terreiros do candomblé, mais agressivamente nesse sentido. Eram escravos, trazidos para o Brasil ou nascidos cá no Brasil, mas que, pelas separações abusivas que os senhores faziam, pela violência com que eram tratados, quando desencarnados, se revoltavam, rebelavam, e tomavam aquela expressão, aquela forma, né, para agredir, para vingar, fazendo uso da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, tomando a justiça com as próprias mãos,
onde deveria entrar o perdão e o entendimento. Então, está no livro Loucura e Obsessão. O Manuel Filomeno de Miranda nos explicando, porque é um trabalho feito num centro de terreiro de Umbanda, né? Coordenado do Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha lá. Dr. Bezerra de Menezes coordena todos os centros espíritas no Brasil. Os dos primos, os dos irmãos, todos. Ele é o coordenador, todos. Mas não ganhou isso de graça. Ganhou porque foi um trabalhador de mão cheia, né? Encarnou com a missão em 1831, dia 29 de agosto, e desempenhou a missão com galhardia até dia 11 de abril de 1900, quando ele desencarnou. E de lá para cá tem trabalhado decisivamente. E no dia 11 de abril de 1950, quando no mundo espiritual faziam a celebração de 50 anos da desencarnação dele, o espírito Celina, mensageira, secretária de Maria de Nazaré, traz-lhe um passaporte para que ele pudesse voltar lá para Sírios, onde está a equipe de Maria de Nazaré, ou qualquer outro planeta que ele quisesse superior. E ele chora, emocionado, recebe o documento primoroso e fala para Celina: Celina, eu gostaria tanto de ficar, porque me afeiçoei a estes. Se eu pudesse ficar... Celina diz assim: olha, eu não posso decidir, porque eu sou apenas uma secretária. Eu fiquei pensando, né? Secretária. Não pode decidir. Nós estamos decidindo tanta coisa, né? Aí ela falou: eu vou saber isso agora. Aí ela foi lá em Sírios, em 5 minutos ela voltou. Eu pensei, gente, que dia que puder fazer assim, né? Daqui em Sírios em 5 minutos, daqui em Belo Horizonte, Curitiba, em 1 segundo. Nós estamos aqui todo sábado. Não é, Maria Helena? Maravilha. Não vai embora mais, né? Ela vai, quando ela volta, ela diz assim: Maria disse que você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Você só não pode reencarnar no planeta, né, nesse processo atual. Mas ficar aqui para ajudar pode. 1950, estava assinado o Pacto Áureo de 1949, e ele começou a ser o grande capitão do Brasil no sistema todo de unificação do espiritismo. Não é de movimento de organização das federações, não. Dos espíritas no Brasil. Nós temos cerca de 13 mil centros espíritas no Brasil, fora os terreiros de Umbanda, que ele também tem administração em muitos, né, nesse trabalho aí de conjugação. 13 mil centros espíritas no Brasil. O segundo país em centro espírita no planeta é Cuba. Cuba tem 600 centros espíritas. Então veja que a missão do Brasil é muito grande na proporção. Estados Unidos tem 80 centros espíritas. Então nós precisamos caminhar bastante, né? Avançar bastante. Então, saindo da escravidão, porque ela foi o processo, nós vamos entrar na lei de trabalho. A Revolução Industrial, ela abre um patamar, um horizonte novo no planeta. E depois da Revolução Industrial, na Inglaterra e na Europa, a Revolução Burguesa na França e na Europa, abrindo horizontes novos que vão culminar na regeneração. Esses processos que se abrem, uma semente lançada, ela não dá fruto imediato. O fruto vem no tempo. Então, são processos. Emmanuel não, agora aqui é o Livro dos Espíritos, questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? E o Espírito que respondeu diz assim: por ser humano, consequência da sua natureza corpórea. A natureza humana prede o trabalho. O desenvolvimento mental é pelo esforço do trabalho, de dentro para fora e de fora para dentro. É expiação. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Expiação tem 2 sentidos. Tem expiação, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando fala da encarnação, que a expiação é sofrer as vicissitudes naturais da vida. Mas tem também expiação, conforme a questão 167, que diz que expiação é sofrer, né, a resposta do erro do passado. Então a expiação tem 2 sentidos. Tanto do viver as vicissitudes, as experiências necessárias, quanto o estar colocado naquele ponto onde faliu para poder reajustar. Deu a ideia? É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da inteligência.
Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, Adão e Eva no paraíso. Só depois que eles comeram a árvore lá do problema, que despertou, né? Mas não quiseram trabalhar não, passar para outro. Agora que estão aprendendo a trabalhar. Sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar, alimento, segurança e bem-estar, dependem do seu trabalho. Emmanuel fala lá da inércia dourada, os braços supostos livres na inércia dourada. Hoje nós estamos entrando num outro terreno. E nascer no Brasil é uma bênção. Né? Dependem do trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência. Em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, a lei do trabalho, ela precisa suplantar verdadeiramente a escravidão. Saindo agora daquele problema da escravidão oficial, toda vez que negligenciamos a nossa tarefa, e toda tarefa precisa ser realizada, estamos sobrecarregando ombros alheios. Escravidão. Estamos abrindo mão da nossa função e exigindo que outro faça aquela função. Porque se a função tem que ser executada, se ela tem que ser realizada, e se me cabe e eu não faço, alguém fez. E este que fez, ganhou. Eu que não fiz, fiquei com o meu mundo mental estanque. Este é um fundamento importantíssimo diante da nossa vida. Função do trabalho. Abrindo horizontes para perspectiva. Qual a visão que temos do trabalho? Ou que tínhamos? Ou que continuaremos a ter? Mas vamos pensar. Diz assim, o trabalho não é uma necessidade econômica, mas uma necessidade moral. Isso não é conceito materialista? Lógico que não. Não é o conceito do presidente da Federação das Indústrias do Paraná. Não é. Nem de Minas Gerais. Nem de São Paulo, nem de lugar nenhum. O trabalho não é uma necessidade econômica, mas uma necessidade moral. Ao conceito de trabalho econômico, tem que substituir-se o de trabalho função social. Isso aqui é conceito espiritual, nós vamos ver daqui a pouco o autor. Mas ele está dentro de todo o componente que nós estamos estudando. Abrindo um novo horizonte. Desde o momento da escravidão, por exemplo, a América, 500 e poucos anos de América, ouro, prata e diamante, estão tudo na Europa. Tirado daqui, com mãos escravas. Não rendeu bens na matriz, rendeu lastro em quem escravizou. Na lei de ação e reação, quem levou vai ter que trazer. Eu não sei quando nem como. Também não vou nem preocupar com isso. Tomara que eu não tenha sido dos que... Você entendeu? Porque diz que o vai tem que voltar. A lei de causa e efeito. Quem levou vai ter que trazer. Vai. Agora o homem paradoxal. Subiu a serra de Ouro Preto, furou o chão, abriu bastante, tirou o material, pôs no cadinho, ferveu, tirou a impureza, fez barra de ouro, levou para a Europa, furou o chão, colocou lá, lacrou, virou bem, virou lastro. Que coisa, né? Estava dentro da terra aqui, não tinha valor. Está dentro da terra lá, está cheio de valor. Não é? Porque o ouro do mundo está tudo guardado dentro da terra. Aqui também está. Nós somos paradoxais. Transformamos, né, um mineral em um bem, um lastro de economia de um país. Mas está na hora de mudar. Isso vai mudar. E nós precisamos transformar mineral em valor espiritual. Quem levou vai ter que trazer. Talvez não traga o que levou, traz de outra maneira, né?
O trabalho tem função biológica construtora, porque se desenvolve o plano mental, é o trabalho que auxilia-nos a melhorar a moradia, a melhorar as condições, a melhorar o próprio corpo. A função de criar órgãos exteriores, as máquinas, que devem fazer o serviço mais, assim, físico, devendo o homem trabalhar mais intelectualmente. A função de fixar os automatismos, porque alguém que, eu não sei, não vou falar que é assim, mas vou dar uma ideia. Quando a gente não tem nada o que fazer, o dia não passa. Quando nós não temos ocupação, cabeça vazia é um problema grave. Levanta de manhã, o dia não passa, não tem o que fazer. Vai na cozinha, vai na geladeira, volta para o quarto, vai na geladeira, liga a televisão, liga o computador, liga o iPad, liga sei lá o quê. E tá aquele negócio. E aí 30 dias de férias é um tormento. A não ser que está viajando, aquela coisa. Mas depois de muito tempo viajando também começa a cansar. O trabalho é uma bênção, porque dá destino. Principalmente para dono de casa, quando o dono de casa tem que sair de casa, não fica arrastando chinelo. Acabou de passar, agora ninguém passa mais cera, né? Com cerâmica não tem mais cera. Mas naquele tempo, eu sou do tempo que passava cera e punha o jornal. Eu não sei por que passou a cera, punha a cera e não podia pisar. Punha o jornal em cima. Era melhor deixar sem cera. Mas hoje não tem mais nada disso, né? Hoje é cerâmica, o negócio está maravilhoso, né? Porcelanato e tal. Mas a pessoa levanta, arrasta o chinelo para lá, arrasta o chinelo para cá, já não sabe o que fazer. O fixar automatismo da disciplina de horário, gente. De ter horário de entrada no trabalho, horário de café, que foi 15 minutos. A nossa coordenadora, 15 minutos, 15 minutos. Nas empresas, eu não sei se 15 minutos representam 15 minutos, né, para a hora do café, mas tem que representar. Eu não sei se a hora e 30, 2 horas de almoço, tem representado as 2 horas de almoço, mas precisa começar a representar, porque aquele horário programado, definido, ele cria hábito, e o hábito se fixa como rotina. Capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, quando diz lá que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Está dizendo para nós que é preciso aprender a criar o hábito para fixar o automatismo. O automatismo é a serpente. Se fixar bem o automatismo, não tem erro. Mas se fixar na astúcia, a serpente era das alimárias a mais astuta. Astuta, eles estão me fingindo que paga e eu finjo que trabalho. Ele não está fingindo que paga, nós estamos tendo um salário que a encarnação passada nós semeamos. E o trabalho que está fazendo hoje vai garantir o de amanhã. Que é assim, né? Recebe agora, faz agora para amanhã. Recebe hoje o de ontem. Deu a ideia? Função de coordenar o indivíduo no funcionamento orgânico da sociedade. Então nós precisamos desenvolver na horizontalidade e na verticalidade. Na razão e no sentimento. No indivíduo e no coletivo. Nós não podemos ficar só no eu, desenvolvimento da pessoa. É preciso o organismo social evoluir junto. Família, a cidade, o Estado, a nação, o planeta. É a humanidade. Jesus trabalha com visão de humanidade. Não é visão de movimento espírita, movimento protestante, movimento católico, movimento umbandista, materialismo. Jesus trabalha com o planeta inteiro. Agora, ele usa dos servos mais despertos para que os servos mais despertos auxiliem os menos despertos. Mas uma pena que, por enquanto, nós damos muito mais valor moral, econômico, material, do que moral para o trabalho. Substituir o conceito egoísta e danoso de trabalho-lucro ao conceito egoísta e danoso de trabalho-lucro, que é a base da nossa vida, né? Material. Encaminhando para o conceito altruísta de trabalho-dever e de trabalho-missão. Está no livro A Grande Síntese. Capítulo 79 fala do trabalho, a lei do trabalho. E Emmanuel trabalha este assunto, 1938.
Emmanuel trabalha em 58 no Pensamento e Vida, e ele diz assim: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. O Vincent van Gogh tinha umas crises esquizofrênicas certas vezes da vida. Mas a esquizofrenia dele não era esquizofrenia. A esquizofrenia dele era outros elementos também. E ele, certa feita, abriu o horizonte mental e ele retratou a parábola do semeador nessa pintura magnífica, definindo um sol que abre no horizonte, que está se levantando após o processo do trabalho, da semeadura do trabalhador. Neste caso aqui, o sol não surgiu antes do semeador, não, após. Porque é a partir do momento que ele está trabalhando, que está indo, que o sol está surgindo. A definir para nós que precisamos abraçar diariamente o pão de cada dia que Jesus pede, o alimento de cada dia na oração, é o trabalho. Pão nosso de cada dia não dá dos hoje. Chega na padaria e fala assim, rezei. E Jesus falou assim, o pão nosso de cada dia não dá hoje. Então só me dá aí 4 pãezinhos e tal. Ele falou assim, você me dá R$2 aí. Eu falei, não, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você falou para dar. Você vai falar com esse Deus seu que você tem que fazer diferente. Trabalha, pega o dinheiro e vem cá e compra o pão. Não é assim? É, ué. Então, o pão de cada dia é o trabalho, que garante o salário para a vivência material horizontal. Mas muito mais do que isso, o crescimento espiritual, a fecundação que define o despertamento. Fecundou de fora, foi fecundado dentro, despertou para fora, diante da vida. Sem o trabalho, nós não vamos chegar a isso. Fugir-lhe aos impositivos, querer achar que é esperto, deixar para o outro, é situar-se à margem do caminho. O semeador saiu a semear, teve semente que caiu à margem do caminho. Quem fugiu ao impositivo. Onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda, quantos se amolgam à ilusão da preguiça. A sociedade inca, outrora, considerava o trabalho um crime, a preguiça, o ócio, um crime. Sociedade inca, tem quantos séculos atrás? Então nós hoje estamos falando de coisas que já todo mundo sabe, mas é justamente para definir um novo tempo. E aí alguém pode perguntar, mas o que é trabalho mesmo? E os benfeitores da humanidade, no Livro dos Espíritos, diz que trabalho é toda ocupação útil. Se a ocupação é útil, ela é trabalho. Então nós não vamos avaliar, não é pelo valor amoedado e remunerado. Não, é pela utilidade da ação. Isso que define do ponto de vista espiritual. Então nós temos 2 tipos de trabalho. Emmanuel vai falar aqui para nós. Primeiro, trabalho-obrigação. Além do trabalho-obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então nós temos o trabalho-obrigação e o prazer de servir. No trabalho-obrigação, eu posso apenas cumprir lei. Bater cartão, fazer o que mandou fazer. Mas eu posso dar um plus neste trabalho, tendo o prazer de servir. No próprio trabalho, obrigatório, diariamente, pode-se dar um plus. Pode fazer algo além. Jesus pergunta assim, no Evangelho, que fazeis demais? E Emmanuel dá um colorido e traduz para uma realidade mais objetiva no conceito do verbo e diz assim para nós, que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Além do trabalho de obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Aí ele faz uma nova jogada, porque é a mesma coisa. O trabalho-ação transforma o ambiente. Trabalho-ação transforma o ambiente. Claro,
toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura, toda a nossa moradia tem melhorado a partir do trabalho, sem dúvida nenhuma. A questão econômica faz isso, sem dúvida, não está sendo renegada, está só substituindo. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. Tarefa remunerada permanece no mundo. Ela não vai além, ela não fecunda além dessa troca vulgar. Aí nós entramos no trabalho-serviço, que é o prazer espontâneo de servir diante da vida. O trabalho-serviço transforma o homem. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Está hoje entrando no planeta, primeiro no Brasil, mas já tem em Portugal, já tem em vários países da Europa, e vai, aos poucos, cada vez mais, o voluntariado. É um processo novo que o mundo está descobrindo. Sem o processo do voluntariado, nós não vamos sair muito desse cipoal de coisas que estamos vivendo, estagnação. A doutrina espírita está na vanguarda. Aliás, a doutrina espírita é vanguarda. Toda revelação é vanguarda. A justiça foi vanguarda e continua sendo. O amor foi vanguarda e continua sendo. A verdade foi vanguarda e continua sendo. Porque é a revelação de Deus aos homens, é vanguarda. Mas nós que fomos convidados para o banquete, para a ceia, precisamos introjetar verdadeiramente em nossa intimidade o valor do trabalho, não mais do delegar ao outro. Quando falamos em delegar ao outro, fica parecendo que eu tenho que fazer tudo na casa espírita também. Não. Existem funções e o órgão competente para a função, claro. Mas não deixar o outro fazer aquilo que me compete. Vamos dizer melhor. Para começarmos a pulsar de nós para a vida o valor da tarefa sem base em remuneração nenhuma, pelo próprio prazer de fazer. Muitas vezes as pessoas dizem assim, se eu aumentasse meu salário, eu trabalharia mais. Não, isso não é verdade. Porque a conta bancária não define o meu prazer. Pode ter um Volkswagen, um Vemaguete. Aí você fala assim, o dia que eu tiver uma Mercedes, eu não vou brigar no trânsito, eu não vou xingar ninguém. Vai xingar. Xinga com o Volkswagen, xinga com o ponto zero, e xinga se tiver, eu acho que até xinga mais às vezes, dependendo do caso. Então, não é a beleza do bem, o valor material do bem, que faz o valor moral do ser. Não é a quantidade do salário que define o trabalhador, de jeito nenhum. Porque se fosse assim, nós estaríamos diante de um problema grave, gravíssimo, não tinha saída na humanidade. É a pessoa que, independente da função, ele dignifica a função no trabalho e serviço. O dia que nós fizermos isso, nós resgataremos o Caim, resgataremos a Eva, resgataremos o Adão. Porque é um resgate, é um trabalho de renovação, um trabalho de resgate, um trabalho de revisão geral. E aqui ele fala da bondade divina, a bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Deus não cobra de nós nada pelos bens que nos dá, mas nos deu incumbência para a nossa colaboração ou co-criação com Ele no plano da vida. Zelar pela casa que nós recebemos. Lavrar a terra dos nossos corações no plano de novas fecundações. Vamos caminhando, nós vamos chegar lá. Quando começamos a ajudar o próximo, olha o valor da relação, parceria. Sem aguilhões. Sem cheio de nome toques.
ajudar. Porque se eu der alguém 50 centavos, falar com ele assim, ó, olha lá o que você vai fazer com isso, hein? Não vai beber pinga, não. Guarda o dinheiro para você no bolso e não dá, não. Porque quando você deu para alguém, o que ele vai fazer é dele. Eu não posso legislar o que o outro vai fazer. Posso, na tarefa, na palestra, no debate, na hora da orientação, dar a dimensão do ensino, do valor das coisas. Mas no plano operacional, não posso fazer isso. Eu não posso legislar na consciência alheia. Vamos dizer assim, eu não devo, né? Porque poder pode, que é livre-arbítrio. No campo da escolha, cada um pode agir como achar melhor. Porque a lei, ela é uma lei, que a ação corresponde a uma reação. Mas no plano do dever, qual o direito que nós temos de legislar na consciência alheia? Só para refletir, não estou fechando a questão aqui. Nós podemos, como pais e mães, tutores, educar. Educar. Educar é lançar a semente do novo. Mas nós não temos como impor o que o outro vai acreditar ou aceitar. Não é mesmo? Porque é escolha íntima, é coração. Então, nesse movimento aqui, é sem aguilhão. Ajudar o outro sem aguilhão. Quando isso começa a acontecer, matriculamos-nos. Aí alguém pode falar assim, mas Jesus falou assim com a pessoa, vai e não peques mais. Só simplesmente falou, vai e não peques mais. Fica tranquilo, faça de novo, faça diferente. Tudo bem, é isso. Agora, impor não tem jeito. Porque Amélia Rodrigues conta o caso que Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, está no livro Primícias do Reino, de Valdo Franco. Curou o paralítico de Cafarnaum e ele voltou a andar. Chegou em casa, não tinha muita gente para querer conversar com ele, não deram bola para ele. Ele falou, eu estou tão alegre com a cura que eu estou querendo falar para todo mundo. Aí, naquele tempo, se encontravam na taverna. E ele foi para a taverna para falar para a turma que ele tinha sido curado. E aí ele estava empolgado, falou, ô garçom, me dá um copo de vinho aí. Desaforo, eu vou tomar um vinho, tirar o atraso. Aí pegou o vinho e bebeu. 2, 3, 4. Jesus de longe via a cena e chorava. E Simão Pedro pergunta a Jesus, por que você está chorando, senhor? Chorando por causa... Aí foi elencando um monte de coisa, está lá no livro. Aí Jesus fala com ele, eu choro por todos aqueles que recebem as bênçãos e que não sabem fixar as bênçãos. Sim, os espíritos superiores lamentam profundamente todas as nossas inadvertências, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Orientam, não impõem, sem aguilhões. Amigo, cuidado. Certa feita, o moço estava dirigindo e a velocidade dele estava indo um pouquinho além do... Não tinha radar naquele tempo, não. É do que o carro aguentava mesmo. E lá vai, e aí a pessoa do lado falou assim, como é que é? Tem boi na linha, tem boi na linha. Ele não entendeu o negócio, mas ele desacelerou e freou. E depois da curva tinha uma árvore atravessada, choveu, a árvore caiu. Se ele não tivesse freado, diminuído a velocidade, ele ia, naturalmente, atropelar a árvore e teria esses problemas, né, com a saúde dele, da pessoa. Então, é assim, alerta, né? É só alerta. Se você não quiser parar, não tem problema não, pode ir. Mas se quiser, é melhor, né? No acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Trabalho. Quando nós ficamos conscientes desta verdade, a criatura consciente desta verdade, compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus. E a ela se rende por livre vontade. É o que o outro autor disse lá, do indivíduo que adequa-se no organismo coletivo, no organismo social, e deixa de ser alguém que parasita o organismo social para ser alguém que fecunda o organismo social, que colabora. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança. Para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. Olha que imagem, gente. Emmanuel diz que a mente é um espelho. A mente é o espelho da vida em toda parte, no livro Pensamento e Vida. Um espelho,
ele tem duas funções básicas. A primeira função de um espelho é captar. E a segunda função de um espelho é refletir. Ele só pode refletir o que ele captou. Se o espelho for côncavo, ele não irá mudar a realidade, mas ele irá refletir uma realidade diferente da que ele captou. Se ele for convexo, da mesma maneira. Se ele estiver sujo, se ele estiver trincado, conforme o espelho, a natureza do espelho, ele não muda a realidade, mas ele reflete uma realidade diferenciada. Então, o que Emmanuel está dizendo? O trabalho projeta o ser nas alturas. Está chegando o cá e vi uma série de montanhas. Eu falei, tem montanha também lá no Paraná. Não é só em Minas, não. Tem, né? Tem muito, né? Pouco não. Sul aqui tem muito. E olhei aquele pico lá na altura doido. Eu falei, gente do céu, nós estamos lá para subir naquele pico. Não é fácil não, né? Eu vou correndo, amanhã cedo, antes de vir para o estúdio. Não volta. Não chega. Para chegar nessas alturas, precisa trabalhar com muito carinho. Quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. É entrar em comunhão com o Criador, a criatura em comunhão com o Criador. Antes de eu falar da redenção do Caim aqui, definindo aqueles pontos que vão vigorar na nossa intimidade de agora em diante. Porque, claro, nós que chegamos à casa espírita, nós já descobrimos isso. 2 meses sentado ouvindo palestra, lendo o livro, a gente começa a desconfiar o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parado só aqui. Não. Aí chega para a diretora do centro e fala assim, o que eu posso fazer? Ela fala assim, olha, tem uma tarefa de aplicar passe. Eu não sei aplicar passe, vamos fazer um curso de passe. Ó, tem a tarefa da distribuição da sopa, ou do agasalho, ou do donativo. O que eu tenho que fazer? Ó, nós vamos te ensinar, vamos lá. Ó, tem a tarefa da visita fraterna. Aí começa uma tanta tarefa, mas tinha isso na casa espírita, eu nem sabia. Tem. E muito mais. Se perguntar, se fizer 2 perguntas, 50 possibilidades de trabalho. A casa espírita nos dá a opção. Porque esta oportunidade de trabalho com Jesus é o movimento de renovação na intimidade do ser, que está acostumado até agora a ficar sentado esperando a vida. Ficamos parados, esperando. Porque o que a criança faz, ela trabalha, às vezes, que ela chora. Se ela não chorar, não mama. Aí ela chora o teu pagamento. E aí daí nós aprendemos que é só ficar chorando, estendendo a mão, me dá. E a vida está nos pedindo uma movimentação diferenciada, um estímulo diferenciado. E à medida que o nosso coração, espontaneamente, abraça o serviço voluntário, na hora de folga, em favor do semelhante, sem aguilhões, começa para nós a jornada redentora mais acentuada. É o plano espiritual, ou a espiritualidade imortal, radiosa, que começa a abrir em nosso coração uma alegria até então não sentida. Uma satisfação até então não operacionalizada. Porque tem uma questão. Nós, quando fazemos exercício físico, em determinado ponto do exercício físico, o organismo libera uma substância na corrente sanguínea chamada as endorfinas, dopamina. No terreno da dopamina ou das endorfinas, essa substância ela gera um prazer enorme. E aí estava bem, aí fico melhor ainda. E aí eu vou fazer exercício muitas vezes, muito tempo. Só que a dopamina não se libera somente quando se faz exercício físico. E Paulo de Tarso fala assim, o exercício físico corporal, para muito pouca coisa ele serve. Ele serve para ficar com os bíceps
muito bem, o tríceps, o fórceps, tudo está bem. Mas não passa muito disso. Quando nós fazemos a caridade, que é o serviço voluntário, espontâneo, em favor do semelhante, atua nas glândulas que regem a liberação das substâncias e manda a lei que se libere a dopamina e as endorfinas. Então, nós podemos liberar a endorfina na academia, fazendo caminhada, subir na serra. Mas nós podemos e devemos liberar a endorfina no trabalho de caridade em favor do semelhante. Dizia um companheiro que o chá do Deus que te ajude é o melhor chá que existe. Você pode tomar qualquer chá, mas o chá do Deus que te ajude, esse cura. Porque para alguém falar Deus que te ajude, você tem que ter feito alguma coisa. Ninguém fala Deus que te ajude se não tiver feito nada, não é? É esse chá que nós precisamos tomar diariamente, liberando endorfina e tendo um prazer dessas delícias que está colocado aqui. Mas nós vamos redimir o Caim, coitado. Caim comprometeu, matou o Abel, não é? Olha as qualidades do Caim aqui. Vamos deixar o Caim para a gente ver. A ira, o ciúme, a inveja, porque a ira decorre do ciúme e da inveja, o orgulho, a morte, matou o irmão, a fuga, consciência de culpa, o egoísmo, porque o meu tinha que ser melhor do que o dele, a rebeldia, porque estava falado para não fazer. Caim, tudo é isso. E aí, quem no operacional da vida irá redimir o Caim? É uma questão. O Caim é um arquétipo. Então, esse quem é um arquétipo. Qual a qualidade arquetípica que deve redimir o Caim? Por exemplo, eu nunca tive uma ira, nunca enciumei, nunca invejei, então não sou Caim. Não é mesmo? Então, alguém que não tenha entrado em nenhum desses itens aqui, está livre dessa resposta. Já é a própria resposta. Tá certo? Quase todos, né? Só eu que... Ô, gente, o negócio não é fácil não, né? Todo discípulo do Cristo, ele é colocado na terra para ser verdadeiramente um redentor do Caim. O discípulo não são os 12. Qualquer um que aceita o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, chegou, foi aliviado e começou a aprender de mim que sou manso e humilde de coração, ele já é discípulo. Porque aprende que eu sou manso e humilde. Você está no sofrimento porque não foi manso e nem humilde. Foi bravo e violento. Vem agora, aprende assim, que a coisa pode melhorar. Então, para a ira, tolerância. Para o ciúme, vigilância. Para a inveja, oração. Para o orgulho, humildade. Para a morte, a vida. Para a fuga, a presença. Para o egoísmo, a caridade, o altruísmo. Para a rebeldia, a obediência e a resignação. Este é o arquétipo para superar e redimir o Caim. Porque enquanto permanecer em mim manifestação de ciúme, Caim. Caim foi o primeiro a manifestar o ciúme. É arquétipo, né? Tipo, personalidade, nós já vimos lá atrás. Então, nós precisamos atentar. Autoconhecimento, que o Espírito Santo Agostinho nos ajuda, é isso aqui. Ao definir as estruturas psicológicas e emocionais que vibram na minha intimidade, como discípulo, eu tenho que trabalhar esse outro lado, para resgatá-la. E aí a lição precisa ser repetida. Porque o amor para ensinar aprende a repetir. O amor para auxiliar aprende a repetir. Essa é uma frase de Humberto de Campos, do irmão X, né? Está no livro como irmão X. Alguns versículos do Evangelho que falam do discípulo. Jesus diz assim: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Porque antes eram pescadores de ilusão. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, o servo de todos. Humildade.
o Caim fugiu, porque matou o Abel e fugiu e casou. E Jesus fala assim, você não vai fugir não, mas você vai para o mundo inteiro. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o maior mundo que nós devemos ir é o mundo de nós mesmos. Pregar o evangelho para a criatura que somos nós todos, na caminhada da vida. Porque pregar o evangelho, pregar, por exemplo, pregar pode, às vezes nós achamos aqui o verbo do falar. Mas quando nós pegamos uma madeira com a outra e põe o prego aqui e bate, é pregar também, né? Pregar pode ser fixar. Então, aí já não é verbo. Prega na fala e prega fixando na própria intimidade. Os discípulos falaram assim, Senhor, tem um monte de gente com fome aqui, manda eles embora, porque aqui não tem nada para comprar, não tem nada para comer. Essa turma toda está com fome. Aí Jesus falou assim para eles, dá-lhes vós de comer. Como? Não temos nada. Que tendes? Temos aqui 5 pães e 2 peixes. São 2 pescas, 2 multiplicações, então ela varia aí. Aí Jesus falou, então me dá isso aí. Pegou os 5 pães, os 2 peixes. Faz todo mundo assentar lá em bloco de 50 e bloco de 100. Orou, abençoou e entregou o discípulo. Falou, discípulo, agora entrega para ele. Entregar. Todo mundo comeu e ainda sobrou 12 cestos, ou seja, o cesto do discípulo, né? Com Jesus, qualquer coisa que nós tivermos, nós vamos oferecer para o mundo e vai dar nutrição. Uma carência básica nos move, fome. E nós precisamos aprender a saciar a fome. Nutrição espiritual. No livro Nosso Lar nós aprendemos isso. Dona Laura ensinando. O amor é o alimento das almas. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará, é assim que ele diz, definindo o processo da redenção do Caim. Agora nós vamos redimir a Eva. Lembrando, a Eva é mãe de todos os viventes. É arquétipo, né? São as emoções. Emoção é desobediente. Totalmente. Emoção não quer saber nada com responsabilidade, quer viver. E é frágil ante a tentação. Isso é a Eva. Todo o processo da Eva está aqui. É um arquétipo. Qual é o arquétipo que irá redimir a Eva? É um arquétipo que deve vibrar naturalmente na dimensão oposta. E aí nós vamos encontrar Maria, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, como aquele grande arquétipo que define, primeiro, que ela é chamada mãe da humanidade. Ser mãe da humanidade é alguém que devota à humanidade dedicação intensa, integral, inteira. Para superar as emoções, é preciso redimir o sentimento, através de uma vontade lúcida. Tem que desenvolver a obediência, tem que obedecer, tem que cumprir o dever, e tem que ser vigorosa, forte e segura. E Maria foi tudo isso, né? Maria foi tudo isso. É arquétipo, não é a pessoa Maria. Maria não é Eva reencarnada, lógico que não. Eva é um arquétipo dos espíritos degradados. Caiu na emoção. Maria é arquétipo dos espíritos que superam, que vão atingir os planos superiores na vivência. Aqui, olha. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria tomou um susto danado. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela não entrou em questionamentos, não. Faça em mim conforme a palavra. Cumpra-se na serva, eu sou serva. Essa obediência que a Eva não teve, por isso que a Eva trouxe o Caim, e Maria trouxe Jesus, define um paradigma diferenciado, que é o que nós estamos buscando. E na conclusão, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Jesus na cruz dando destino
definindo a fraternidade, o amor fraternal, o amor de adoção. Não é amor egoísta. Não é um amor egoísta. É o amor altruísta, que adota, não importa como, um coração alheio. Às vezes a gente fala assim, esse aqui é filho do sangue, esse aqui é filho do coração. Todos somos filhos por adoção, gente. A nossa mãe foi nos buscar no mundo espiritual. Ela estava lá, estou precisando ser mãe. Ó, está esse aqui, ó. Eles estão precisando de mãe. Gostei daquele ali. Olha lá, gente, eu gostei dele. E traz. Às vezes traz 3, 4, né? Compra por atacado, tudo bem. Mas tem gente que só compra um, pega só, não compra, né? Adota. Adota lá, ou adota cá, não é no outro lugar, depois que já nasceu. Todo o processo de amor é por adoção, por eleição. Porque irmãos nós somos todos, porque somos filhos de Deus. Mas amigos é uma escolha. Amigo é uma definição voluntária da criatura para outra criatura. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas, espontaneamente, nós elegemos a amizade. Até atingir amanhã a fraternidade coletiva, todos seremos amigos uns dos outros. Redenção do Adão, que é outro arquétipo. Precisamos redimir o Adão. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão é homem. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, o último homem, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. No Livro dos Espíritos, a questão 780, na Lei do Progresso, nós aprendemos, primeiro o progresso intelectual, depois o progresso moral. Então, aí sim, a emoção Eva engendra o desenvolvimento do intelecto, o Adão projeta o desenvolvimento racional e aí ilumina o sentimento. Só que não é mais a Eva, é a Maria. Aí é um outro processo. Nós estamos nessa caminhada aqui para atingir essas redenções todas. Miguel Ângelo, ele, na sua expressão magistral, ele faz a relação da criatura com o Criador. Muito antropomórfico é esse Deus, mas esse é o processo mesmo. Definindo vínculo, ligação. O primeiro homem e o último homem. A alma vivente que emerge e o espírito vivificante que atinge as plenitudes a definir para nós o Adão. Alma vivente, intelecto, ego, foi expulso do Éden, recebeu o sopro da vida. E o arquétipo, o Cristo Jesus, que é espírito vivificante, é o outro Adão, né? Que trabalha no amor e na sabedoria, nem no intelecto, nem na emoção, no amor e na sabedoria. Que não está expulso do Éden, mas que permanece, vou para meu Pai. Só subiu ao céu quem desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E ele ainda diz mais, eu vim para que tenham vida. Lá o Adão recebe o sopro da vida. Agora aqui o Cristo, ele dá a vida. Nós precisamos atingir o nosso estado crístico para dar a vida para a própria vida. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Tenho ociosidade em lugar nenhum, não. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Essa pintura do Cristo é a que foi feita baseada nas descrições do Públio Lentulus sobre a imagem de Jesus. Eu sou. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Então o arquétipo Cristo é quando o espírito sai do ego, ou suplanta o ego humano, egoísta, egocentrista, negativo, exclusivista e limitado, para o eu sou, o espírito
a verdade imortal. E aí Jesus fala 7 arquétipos de eu. Eu sou o pão da vida. Mas você tem o pão, dá de comer também. Eu sou a luz do mundo, mas vós também sois a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, mas vós tendes as chaves para abrir a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e nós devemos também aprender a sermos pastores diante da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todos nós precisamos aprender a ressurgir diante da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. São pontos de referência que precisamos atingir para a supremacia do Espírito sobre a matéria. Por enquanto tem predominado a matéria, mas já é hora, e a hora vem rápida, célere, onde o Espírito precisa dominar sobre a matéria. O eu dominar sobre o ego, a vontade dominar sobre o desejo, o sentimento prevalecer sobre as emoções, e o Espírito poder dizer, eu sou. Porque enquanto eu estiver escravo, no vício, dependente, eu não sou. Eu sou escravo, né? Fico na escravidão. É preciso atingir aquele plano de ter domínio sobre, que era a proposta desde o início para todos nós. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que domine sobre. Está na hora de dominarmos sobre e não estarmos mais vendidos contra nada, diante de nada. Nós agradecemos a atenção, a oportunidade dessa hora de conversa. Uma conversa, um falando, o outro ouvindo, é um diálogo. Fecundação de um lado e do outro. Um fecunda com o verbo falado, o outro fecunda com o verbo silencioso. Porque nós não apenas falamos, né? O verbo não é apenas a fala, o gesto, o semblante é também o verbo, né? Muita paz a todos, muito obrigado. Agora tem aquela questão das perguntas, né? Que fica livre para fazer a pergunta. Pergunta o que quiser, responderemos o que pudermos, não é? Mas pode perguntar sem nenhum problema. Às vezes, quando há para pergunta, a gente tem medo de perguntar. Na Idade Média, teve algumas pessoas que ousaram perguntar. E eles perguntavam e a fogueira já estava montada, ia para a fogueira no outro dia. Eu não sei se eu fui sacerdote da Inquisição. Não sei. Mas se foi, foi. Hoje eu não trago nem um binga no bolso. Lá na minha Serra de Cipó, um isqueiro chama binga, né? Binga, olha que nome mais bonito. Uma pedrinha que você risca assim, sai fagulha e pega fogo. Então não vai ter fogueira. Maria Helena também não tem, não. Tem fogueira aqui, Maria Helena? Então tá bem. Então ninguém vai queimado se fizer uma pergunta. Não existe pergunta errada, pergunta... Não tem nada disso. Faça a pergunta. Se não fizer, a gente faz, né? Pode falar, filho. Isso, é dos espíritos, né? Do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral. Mas você pode até pensar no ponto de vista material, quando auxilia e beneficia alguém. Toda atividade que beneficie a alguém, ela é considerada trabalho. Seja ela falada, seja ela pensada, seja ela executada. Porque, por exemplo, você passa ali e vê uma pessoa numa situação delicada, uma briga. Você não é da polícia, você não é do Ministério Público, você não tem que interferir naquilo. Você não vai lá. Mas você pode orar. Se você puder ir e entrar e separar, faça tudo que você pode fazer, dentro dos planos aí que os orientadores nos falam. Mas, vou imaginar que você está numa posição que você não tem como ir lá, você está dentro do carro, o sinal abriu. Fazer uma prece em favor daqueles é projetar luz na sombra e ser útil ao mundo espiritual para ajudar o necessitado. Você nem sabe. O doutor Bezerra de Menezes, quando chegou no mundo espiritual, diz os espíritos, né? Ele estava lá dentro da casa, alguém falou, vem cá e olha aqui. Ele olhou na janela, tinha uma multidão. O que é isso? Turma que é essa? Isso aqui é todos aqueles que você beneficiou na terra. Eu falei, eu? Você está doido? Não beneficiei tanta gente assim, não? Não foi assim que ele falou? Foi. Beneficiou sim. Era o auxílio que ele fazia para as pessoas, e direta e indiretamente. Então, isso é uma utilidade. Entendeu? Qualquer coisa que a gente fizer. Agora,
ampliando um pouco, Humberto de Campos nos fala sobre o Sócrates, que Sócrates ele tinha um crivo. Alguém chegou para ele e falou: Sócrates, vou te contar uma novidade. Ele falou: espera aí, antes de você me contar, isso você vai me falar é verdade? Verdade? Nem pensei nisso, não quero te falar, ué. Mas verdade eu não pensei, não sei se é verdade não. Bom, depois você investiga. Agora, se for verdade, ela é boa? Boa? Não sei, ué, eu quero te falar. Então você investiga. E depois você avaliar se ela é verdade, se ela é boa, ela é útil? Eu falo: útil eu acho que não tem utilidade nenhuma isso que eu vou te falar, então não me fala não. Porque se não for verdade, não for boa, não for útil, eu não preciso de conversar sobre isso. Aí eu pensei assim comigo: se eu fosse filho do Sócrates, irmão do Sócrates, pai do Sócrates, colega de trabalho do Sócrates, ia ser difícil dialogar com ele, não ia? Ia ser, gente. Porque nós estamos falando as coisas sem saber se o negócio é verdade, não é mesmo? Então, na hora que ele fala isso, ele está definindo uma virtude. Vai falar, primeiro, é verdade? Investiga. Segundo, é bom? Investiga. Terceiro, é útil. Ao que fizer isso, já perdeu a vontade de falar, já não quer falar mais nada, já está noutra, né? Entendeu? Mas se deixar, eu vou falando, pode levantar a mão, que aí eu nasci com a língua assim, né? Pois não. Sim? Só que quando Maria chega nesse patamar, ela não seguiu no foi o coração, seguiu foi o senso de dever. Ela encarnou para uma função. Ela planejou antes de encarnar. Quando Gabriel falou: Maria, chegou a sua hora. Ela falou: faça agora. Então, aí esse sentimento, ele já está acoplado no equilíbrio. Porque o que o Espírito Lázaro nos informa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, é que o dever é um sentimento. Ele diz assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por estar em antagonismo aos sofismas da paixão. Então, o Espírito Superior, ele não levanta a bandeira do sentimento, ele levanta a bandeira do dever, que é um sentimento. Entende? E é o sentimento legítimo, porque aí não é do interesse pessoal, não é daquilo que lhe compraz, é daquilo que a lei define. Você compreendeu? Então está certíssimo, só que nesse caso o sentimento dela é dever, né? É o que Jesus falou, é mandamento. Só para concluir, que Jesus fala assim: amai os vossos inimigos. O verbo está no imperativo, e quando o verbo está no imperativo, ele não pergunta assim: olha, se você tiver afim, se hoje à tarde não chover, não fizer frio, você ama seu inimigo. Não, amai vosso inimigo. Não fala que hora, você entendeu? E aí não pergunta se a gente está afim, mandou, tem que fazer. Então todos nós podemos e devemos amar o inimigo, porque se ele mandou é porque nós somos capazes de fazer. Aí Allan Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, como Jesus entendia o amor ao inimigo. Sem Kardec, nós não vamos entender muito Jesus, não, né? Kardec abriu. Diz assim: Jesus é a porta, uma porta de aço grande. Kardec é a chave. Emmanuel, Joana de Anjos são chaveiros. Então tem chaveiro de todo tipo, chaveiro em todo canto, né? Então você pega o chaveiro, me dá uma chave aí. Aí o chaveiro dá a chave, né? Porque Emmanuel e Joana de Anjos e outros estão nos ensinando a compreender, né, Kardec, para compreender Jesus. Eles ampliaram, não é ampliaram, eles trouxeram mais próximos de nós os conceitos de Kardec para a gente compreendendo Kardec, compreender Jesus e abrir a porta. Deu ideia?
Então é nesse sentido. Aí alguém levantou a mão. É a evolução do sentir. O Espírito Dona Laura, ela ensina André Luiz sobre isso no livro Nosso Lar. Ela falou assim, passou um espírito aqui muito voltado para a matemática e deu uma palestra para nós. E ele fez uma imagem interessante, ele falou do sentimento masculino e do sentimento feminino. O sentimento masculino é como se fosse uma reta, uma horizontal, né? E o sentimento feminino como se fosse uma vertical. E quando esses dois se encontram, a vertical com a horizontal, formando um ângulo reto, está no equilíbrio, sentimento e razão, intelecto e emoção, amor e sabedoria. Todas essas expressões, elas precisam ser conjugadas. O que acontece conosco? O projeto intelectual, ele vai na horizontal. Ele é mais fácil, é cultura, é troca de informação, fica fácil nós desenvolvermos a inteligência. Mas o progresso moral, que é vertical, ele é diferenciado. Então, às vezes o ângulo, ele tem 5 graus. Se tem 5 cá, para cá tem um outro tanto. Se está 90 nos 4. Né? Se tem 5 para cá, tem 355 para o outro lado. São 360 graus. Então, nós precisamos aprender a levantar uma perpendicular. A horizontal está aqui. Então, nós estamos levantando uma perpendicular no terreno do sentimento. Aperfeiçoando o sentimento. Porque o intelectual, ele, por mais que aperfeiçoe, ele continua na horizontal. No Velho Testamento, no livro do Gênesis, o Senhor Deus, conversando com Abraão, fala assim, vai e percorre a largura e o comprimento, e terás a terra. Largura e comprimento está definindo linear, segunda dimensão do espaço, horizontal. Aí Paulo de Tarso resgata esse pensamento lá na carta dos Efésios, e ele diz assim, então, ele está falando do processo do Cristo, da evolução, e então compreendereis com os santos qual é a largura e o comprimento. E aí ele amplia. E a altura e a profundidade, definindo o volume, terceira dimensão do espaço, fazendo toda uma abrangência. Então, nós saindo do espaço, superando o tempo, atingindo consciência, porque nós temos assim, espaço 3 dimensões, né? É o ponto, a linha e o volume. As 3 dimensões do espaço ampliam, não existe uma 4ª dimensão. Existe a primeira de um novo sistema trino, sempre 3. E o primeiro de um novo sistema trino é o tempo. E o tempo também é tridimensional, passado, presente e futuro. E aí surge uma nova etapa, que não é uma 4ª, né, seguindo o tempo. É um novo sistema trino, que é consciência, que também é tridimensional. É passado, presente e futuro. Subconsciente, consciente e superconsciente. Esses 3 sistemas trinos dimensionais, eles fazem todo o processo evolutivo, desde o reino mineral até atingir, no tempo, o vegetal, que é o dinamismo da vida, e atingir o homem, que é a consciência, ou o consciente para atingir a consciência. Isso tudo vai definir, esses dois, a expressão que eu usei aqui do Velho Testamento e do Novo, o comprimento e a largura, comprimento é comprimento, eu falei comprimento é comprimento, comprimento e largura, que é linear, segunda dimensão, já tem movimento, e depois o volume, que é a altura e a profundidade. Então, nós temos que perguntar assim hoje, o meu intelecto já conseguiu abarcar um tanto de cultura, mas o que isso define em profundidade e em altura espiritual, em alcance espiritual para mim? Porque às vezes eu posso estar com a cabeça inchada, a ciência incha, diz Paulo de Tarso. O amor edifica. Então eu posso estar inchado de cultura, mas o inchaço de cultura não significa operação exitosa diante da vida, não é? Nós encontramos pessoas, às vezes, com pouca cultura, com muito mais valor moral, do que alguém, às vezes, com muita cultura, sem conseguir dar esse plus, entendeu? Então, aí nós temos que fazer o equilíbrio do ângulo de 90 graus, as duas retas, a vertical e a horizontal. Aí quem entende a matemática sabe desse processo todo, é muito bonito, né? Vai passar uma pergunta e fica... Vai buscar, ai meu Deus do céu. Não vou nem perguntar mais, queria que respondesse direto. Não, pode perguntar, não tem problema não, a gente, né?
E agora, o que eu falo, né? O que eu falo? A gente fala assim, meu Deus, ninguém vai perguntar nada. Quando alguém levanta a mão e faz a pergunta, dá um alívio, né? Quem está do lado fala, ai, graças a Deus. Alguém perguntou, não é? Meu Deus, e agora? Fica tranquilo, nós estamos entre irmãos, não estamos, Marina? Coração para coração. É de coração para coração. Pois não? É. É. Eu fui convidado para a cidade de Lavras, lá no sul de Minas, fazer uma palestra. Aí eles me deram o tema assim, intuição ou preocupação. Aí me deram 15 minutos para falar sobre isso. Eu vou viajar 200 quilômetros, 15 minutos para falar se é intuição ou se é preocupação. Porque só para conceituar já vai ficar difícil, você entendeu? Não é por causa do 15 minutos, porque 15 minutos dá para fazer muita coisa. 15 minutos com Jesus dá para poder redimir, né? O que nós chamamos de intuição, muitas vezes, não é intuição. É a preocupação. A intuição legítima, ela tem uma outra natureza. Entende? Então nós ficamos preocupados. Fala assim, coração de mãe, né? Preocupação de mãe, intuição de mãe. Não é intuição, é preocupação. Agora, a preocupação é um movimento da alma que muitas vezes ela entra e capta mesmo no perispírito do outro horizontes que estão ali marcados. Tudo bem. Então nós precisamos aprender a trabalhar com a intuição. A intuição é uma entrega. É descobrir uma verdade diante da vida não pré-concebida. Mas geralmente o que nós chamamos de intuição não é bem a intuição, né? A intuição é uma verdade que já está numa dimensão, ela não está no instinto não, porque não é vivida. Ela está numa dimensão do superconsciente. A intuição é a mente viaja dimensionalmente, vai ao superconsciente, descobre uma verdade, volta e apresenta. Isso é a intuição. Por isso que os grandes intuídos, eles nunca foram aceitos, porque traziam coisas que diferiam do coletivo, do Ramerrão, né? O Galileu não foi só com a luneta que ele percebeu que o negócio não era assim o sol que movimentava, não. Não é? Espírito preparado. Durante a noite ele via em lunetas maiores, né? Ele voltou, falou, sei lá, ó, Galileu, o negócio é o seguinte, o fogo já está ligado lá. Se você continuar com essa ideia, vai ter carne assando daqui a pouco. Ninguém vai comer esse churrasco, não, mas vai ter. Aí ele falou, ele pensou, olhou para ele, olhou para o braço, para os dedinhos assim. Falou, tá bobagem, o sol é que gira. Larga disso, bobagem. Aí saiu do microfone e falou assim, mas ela se move, viu? E foi, né? Que coisa, né? É assim que é a vida. Isso é intuição, né? É a intuição que opera. A intuição, ela não pode ficar só na intuição, ela tem que trabalhar com a intuição, a indução e a dedução. Então, a intuição, ela capta e depois ela tem que trabalhar com as duas outras formas de pesquisa humana, né? A indução e a dedução, para poder realmente conseguir fazer uma configuração. Nós vamos caminhando. Agora, esse terreno do sentimento, ele é muito complexo em nós, gente. Complexo. A gente pensa assim, por exemplo, você acabou de assumir um compromisso. Vamos falar no terreno do namoro, casamento. Você acabou de casar. Aí, 2 anos e meio depois que casou, a alma gêmea chega. A gente fica assim, gente, por que chegou agora? Se perguntar por que chegou agora, está ótimo. Porque tem gente que acha que chegou, né? Então vai. Não. A gente fala assim, por que a alma gêmea então é retardada? Tu chega depois que você assume um compromisso. É para aferir. E aí, se eu for seguir sentimento, não precisa ser nem alma gêmea, não, né? Pode ser só um sentimento qualquer que vai, não é mesmo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso coração, ele, representando as forças emocionais, ainda é acentuadamente interesseiro. Acentuadamente interesseiro. Então, quando fala do dever, não é que tem excluído. Tanto que a gente está falando que o dever é um sentimento. Ele tem que preponderar, porque ele me chama para a responsabilidade que eu estou agora, para a tarefa que eu tenho, não é? Por exemplo, assim, o que é o dever?
A Chapeuzinho Vermelho recebeu uma indução, uma orientação. Ó, você vai lá com a sua avó, não passa por tal caminho e vai para o outro. Aí no meio do caminho ela encontra com o lobo. E ele ainda fica mal ainda, porque, olha para você ver, falou para ela, Chapeuzinho, por aqui não, senhor. Abaixo, é por esse caminho aqui, tá, é melhor. E ela falou, não é que você tem razão? E foi a Chapeuzinho pelo outro caminho. Vai dar problema. O Pinóquio começou a falar, achou bacana, tal, ganhou um dinheiro. 2 moedinhas no bolso. Ele encontrou uma raposa. A raposa falou, olha, Pinóquio, 2 dinheiros, isso é pouco, senhor. Vão semear, isso é igual milho. Você planta na terra, o negócio cresce da árvore de dinheiro, você tem dinheiro pro resto da vida. Ele falou, que legal. Foi lá, plantou o dinheiro. Não vai dar certo o negócio, né? Porque é interesse. É fugir do dever. É sair fora do ritmo. Então, nós estamos voltando muito nisso, está sendo perguntado várias vezes, é porque mexe, né? Definir para nós qual é que é a nossa tarefa. Olha, a gente não vai ter tempo, já não estamos estudando aqui, pegar o capítulo 24 do livro do Gênesis, quando Abraão manda o servo dele encontrar uma esposa para o filho do Abraão. Maravilhoso como é que o ego deve ser obediente e fazer o trabalho dele. É todo um tratado psicológico do ego, o ego saudável. O ego que sabe que a função dele é operar naquilo que mandou o Senhor. E ele faz o trabalho dele equilibradamente. Agora, por exemplo, eu tinha, por volta de 8 anos de idade, minha mãe falou assim, Afonso, vai lá na casa do seu tio, meu tio tinha uma venda. Vê com ele se chegou tal equipamento, tal material lá, e traz para mim e paga a conta lá. A casa do meu tio e da minha mãe é 3 quilômetros. Aí eu fui e andei 1 quilômetro e falei assim, eu gastei 5 minutos. Então, para eu ir lá, mais 2, 10 minutos, voltar 20, eu chegar em casa, 25. Fiquei sentado lá 25 minutos. De dia, 10 horas. Aí passou um, você está fazendo o que, Afonso? Eu falei, não estou fazendo nada, não, estou parado. Aí terminou, levantei, cheguei lá em casa e falei, mãe, tio falou, não tem nada, não chegou lá ainda não. Devolveram o dinheiro. Aí no outro dia, meu tio passou lá em frente, né? Aí falou, eu mandei lá o Afonso, não chegou o negócio lá mesmo não, né? O Afonso foi lá não. Eu sou do tempo que, primeiro dia de aula, eu levei uma vara de marmelo, entreguei a professora e falei assim, professora, papai mandou e se precisar pode usar. Né? Então eu sou desse tempo. Então você sabe que a vara de marmelo nesse dia trabalhou, né? Trabalhou. Gente, olha o que é isso. Ao invés de ir, recebeu a encomenda, o mandamento, era ir, pegar, pagar, voltar. Estava feito o serviço. Não, vai. Usa a inteligência para calcular o tempo. Fica sentado na maior preguiça. Gente, isso não esqueça, que nunca mais eu fui desobediente. Depois dessas verbas gastadas, nunca mais. Mandou fazer, eu vou fazer. É para fazer? Pode deixar comigo. Ainda dou um plus ainda, vou além do que mandou. Pô, nós temos que servir para alguma coisa. O couro, né? Hoje não pode. Hoje, se você fala isso com um menino de 3 anos, ele fala assim, ó, o telefone do Conselho Tutelar é esse aqui. Bate. Bate que eu já sei, né? Se eu chegar, papai, hoje chegar e falar para o filho, leva essa vara de marmelo e entrega a professora. É para bater nela, professor? Pai. Papai, se for bater em mim, o Conselho Tutelar é esse aqui, eu vou chamar ele, não é? Os meninos mudaram um pouquinho, mas... Mais alguma questão? A gente fica ali, está à vontade, Maria Helena. O que nós estamos por tempo, né? Não tem pressa, não. O avião só sai amanhã, acho que 15 horas. Estou conseguindo, sim? Paulo Estevão. O Saulo, né? O Saulo para o Paulo. O Saulo começou como Caim, representante legítimo do Velho Testamento. Ele a ira, o ciúme, né? Quando ele viu Jezeel, né? Na casa do caminho. Justamente.
Quando chegou no ano 39, o Saulo caiu da montaria, do camelo, ao meio-dia do dia 25 de janeiro do ano 36. 25 de janeiro é o dia que a cristandade católica atribui ao dia de São Paulo, que é o dia da conversão. O ano é 36. Tanto que o Manuel da Nóbrega esperou o dia 25 de janeiro para fundar a cidade de São Paulo, para poder dar o nome de São Paulo, porque ele conheceu o Paulo, né? Se der tempo eu vou falar disso aqui ainda, já que lembrou, né? E aí, Paulo fica no deserto 3 anos, passa em Jerusalém 15 dias na casa do caminho com Simão Pedro, e João, e Tiago, Barnabé, e aí ele procura o amigo dele, Alexandre, em Jerusalém, o Alexandre não o recebe bem, ele vai para a terra dele, e o pai não o recebe também, ficou sozinho. Aí nesse dia que ele ficou sozinho, nós estamos no ano 39, ele era Saulo ainda, ele foge, ele sai da cidade de Tarso, distancia um pouco, perto do Tauro, e ele dorme, entra em sono, mas não foi um sono qualquer, foi um transe de desdobramento profundo, e ele foi levado, alçado às esferas superiores, ele diz lá 3º céu, plano espiritual superior. E quando ele chega, ele reencontra o Gesiel, né, o Estevão. Foi um momento de reconciliação entre os dois, fora do corpo. Gesiel o abraçou e tal. E aí Gesiel sai e chega a Abigail. Porque Abigail, ela fez uma bagunça no coração do Paulo, né, gente? Do Saulo. Bagunçou o coração dele. Ele destemperou quando ele conheceu a Abigail. Ele ficou apaixonado. Quem lê lá as declarações de amor dele lá no Paulo Estevam fica encantado, né? Aí, ele está de frente a Abigail. E ele começou a chorar, porque era muita emoção para o coração do rapaz, né? Aí ela falou assim, mas Paulo, choras? O trabalho só está começando, você está chorando? Tem mais 30 anos pela frente, você pode preparar o lombo. E aí ele começa a fazer algumas perguntas, e ela dá os imperativos para ele. São 4 imperativos de Abigail, que é o roteiro da vida de Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Os 4 imperativos que vão definir toda a trajetória dele a partir daquele dia. No ano 42 ele é requisitado para o trabalho de Antioquia, e aí vai, né? Todo mundo conhece a história, está lendo, está sabendo como é que o processo se deu e está se dando. Agora, o que está acontecendo com Paulo é para acontecer conosco também. Né? É para definir a nossa intimidade, definir a vitória espiritual no nosso coração. Mas eu posso falar a historinha? O senador Públio Lentulus, ele no ano 58, ele descobriu que a mulher dele era inocente da calúnia que ela tinha recebido do adultério. E aí foi um alívio para ele. Nossa, graças a Deus. Depois da manhã eu vou pedir desculpa para ela. Gente, o tempo é um problema grave. Depois de amanhã eu vou pedir desculpa. Não, agora não, porque depois da manhã eu vou receber os prêmios do Império, aí eu vou pedir desculpa. E o depois da manhã não chegou, porque na noite seguinte, naquela noite, ela foi presa, e no dia seguinte, ele estava recebendo as glórias lá no Circo Máximo, e ela sendo comida por leão. E ele ficou, você imagina a cena, não é, gente? Pelo amor de Deus. Imagina para sentir o que é que ele passou, não é? E ele ficou extremamente abalado. Tinha 3 anos, o coração dele estava em frangalhos. Ele estava começando a entrar nos processos da oração, a serva Ana, que sobreviveu, estava orientando, e ele estava um dia na Via Ápia, conversando com os amigos, quando... Não estava. Ele estava numa carruagem, né, conduzida por cavalos, com outros senadores, quando o cavalo entrou em disparada. E cavalo em disparada é só quando ele bate em alguma coisa, né? Tudo que tiver pela frente vai quebrar, porque o cavalo não para mesmo. Mas o cavalo estava em disparada e tinha um grupo conversando na Via Ápia, e desse grupo um jovem correu, parelho ao cavalo, pulou no pescoço do cavalo, segurou o cavalo da frente, né, 4 cavalos, segurou o cavalo e conteve a carruagem que ia cair, ia quebrar, e possivelmente eles iriam machucar ou até morrer. E aí eles desceram, os senadores desceram para agradecer. O rapaz falou, não me agradeça não, mas quem são vocês? Ah, nós somos aqui amigos do fulano de tal. Aí foi apresentar o Paulo. Paulo chegou em Roma no ano 61, ele chegou como prisioneiro.
E aí o Públio Lentulus conversou com ele cerca de 5 minutos. E o Paulo, que não sabia da história, em 58 ele estava em Jerusalém preso, ele vai e fala com o senador Públio Lentulus determinadas orientações que serviram para apaziguar, acalmar, aquietar um pouco a emoção que estava aturdida pela morte da Lívia. E ele não citou a Lívia lá. Paulo, na intuição do Paulo, falou para ele. E aí, é por isso, a partir desse momento, o senador Públio Lentulus, a hora que ele desencarna, ele tomou de amor muito profundo pelo Paulo. Por isso que quando ele estava encarnado como Manuel da Nóbrega, ele deu o nome da cidade como São Paulo. E aí o Chico Xavier conta por quê. Foi no ano de 1553, em agosto, no dia 28 de agosto. O padre Manuel da Nóbrega tinha saído de Santo André, estava indo em direção à escola, lá no Piratininga. Quando Paulo de Tarso apareceu para ele e falou com ele assim: Manuel, eu quero que você funde uma cidade aqui. Uma cidade próspera e que vai favorecer muito o Brasil. Coisa mais ou menos assim. E ele viu aquela mensagem e voltou para o colégio, reuniu a turma toda, estabeleceu o plano de trabalho, estabeleceu o projeto. E aí a turma queria já fundar a cidade imediatamente, já estava tudo pronto. Mas ele falou, não, foi postergando, até dia 25 de janeiro, para dar o nome da cidade de São Paulo. E isso está no vídeo que foi lançado pelo Versátil, né, do Oceano, naquele Chico Xavier inédito de Pedro Leopoldo do Uberaba. E a primeira história do encontro do Públio Lentulus com o senador, com Paulo, está no livro Amor e Sabedoria, do Clóvis Tavares. O Emmanuel mandou uma mensagem, através do Chico, para eles, dizendo essa história. Ele que conta como é que o senador Públio Lentulus conheceu Paulo de Tarso. A história é muito bonita, gente. Quando a gente começa a falar dessa turma aí, nós temos que falar desse, para ver se você chega para perto da gente, né, Maria Helena? Porque quando você fala, você gera sintonia, né? Vinculação. Já chegou a hora. Nós vamos passar a palavra e agradecer, tá, gente? Esse momento. Para nós foi de muita vibração, de muita paz, de muita harmonia. Espero que algo tenha ficado de útil, que não tenha comprometido e arranhado o Evangelho. Se for, vocês orem muito por mim, e se não for também, para que Jesus dê jeito na gente, né? Muita paz, né? Muito obrigado. Nós só queremos agradecer a espiritualidade, agradecer a Jesus, agradecer a Minas Gerais, Cardeal Mota, né? Por nós termos podido estar aqui nessa tarde, recebendo esses ensinamentos. E eu queria transmitir ao Afonso, em nome de todos nós, que essas palmas são simplesmente um barulhinho, mas que o nosso coração está em festa, que ele pudesse ouvir nosso coração aqui assim, né? Como ele falou. E já estamos nos preparando para amanhã cedo, às 9 horas, estarmos aqui com ele e convidarmos as pessoas que poderão ouvir outras tantas coisas muito importantes para todos nós. Muito obrigado, amigo. Volte sempre a essa casa que é sua. Está encerrado.